Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Angelologia do nosso canal. A gente já falou nas outras aulas sobre os tipos de criaturas que Deus criou, partindo do grau do mais imperfeito para o mais perfeito. A gente falou sobre o que são os anjos, a gente falou sobre o que são seres materiais, são seres espirituais, onde é que o homem está colocado aí nesse espectro. A gente falou sobre as referências à existência dos anjos do Antigo Testamento, os anjos do Novo Testamento, como é a relação dos anjos em relação a Cristo. Jesus é o Senhor dos anjos. E agora a gente vai falar, começar os anjos e a visão beatífica de Deus. Vejam só, primeiro vamos definir o que é visão beatífica. Quando a gente fala visão beatífica de Deus, o que pode vir, a nossa simplicidade, é que eu simplesmente olhar para Deus, eu olhar e ver, como nas imagens que a gente vê na igreja, está lá um ancião sentado com a barba grande, a gente está com o Senhor Jesus Cristo do lado direito dele, e a gente está com o Espírito Santo entre os dois. A gente tem que entender que isso é uma representação artística da Trindade. Deus é um Espírito eterno, perfeitíssimo, sem início e nem fim. É onipotente, onisciente e onipresente. Deus sendo Espírito, Deus não tem uma face. Deus ele não está limitado ao tempo e ao espaço. Isso tem que estar muito claro na cabeça da gente. Claro que em Jesus Cristo, Deus passa a ter uma face, passa a ter um corpo. Mas um corpo que ocupa um lugar no espaço durante um período da existência de Jesus nesse mundo, tá? E que uma vez que Jesus ressuscita, esse corpo não está mais limitado ao tempo e ao espaço. Mas isso aí é para uma aula de cristologia que vamos fazer mais à frente, tá? Então quando a gente fala de ver Deus face a face, é que há um modo de conhecer a Deus, tá? Sobretudo em relação aos anjos, em que você consegue enxergar a essência de Deus, ver Deus tal qual Ele é. Tanto os anjos quanto as almas dos justos que estão no céu têm a visão beatífica de Deus. Então eles veem a Deus tal qual Ele é. Nesse mundo, o homem mais santo que já existiu, claro, nosso Jesus Cristo é Deus, a gente não vai falar sobre isso, ele não viu nesse mundo o rosto de Deus. Só na glória de Deus é que foi possível. Ah, mas aí tem Adão, Jair. Não, Adão não viu Deus face a face enquanto estava nesse mundo. Ele não viu a essência de Deus. Tá? Nós não sabemos como Adão enxergava a Deus. Né? Se Deus falava com Adão na forma humana, apenas na forma de epifania, a gente não sabe. Tá? Mas Adão não teve acesso à visão beatífica de Deus. Hoje, Adão no céu vê Deus face a face. Tá? Então, os anjos veem a Deus face a face. Qual a referência que você tem disso, Jair? Vamos começar aqui lendo o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Guardai-vos de menosprezar um só desses pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Uma observação sobre isso. Os anjos, quando estão atuando nesse mundo, não perdem a visão beatífica. Isso que eu estou falando. Quando a gente fala de visão beatífica, de ver a Deus, é uma analogia. Há um modo de conhecer dos anjos, há um modo de conhecer das almas dos justos que estão no céu, que veem a Deus sem a necessidade dos nossos órgãos oculares. Está muito claro isso daqui. E Jesus fala que eles contemplam, os anjos dos pequeninos contemplam sem cessar a face de Deus no céu. Então essa visão beatífica não é perdida. Eu estou olhando para Deus, agora eu vou lá proteger alguém nesse mundo e vou deixar de ver Deus. Não, ele contempla, ele sempre está em comunhão com Deus, ele sempre consegue enxergar a majestade de Deus, a perfeição de Deus,
onde quer que ele esteja. Lembrando que um anjo, como a gente falou nas outras aulas, um anjo, por ser um ser puramente espiritual, ele não ocupa um lugar no espaço. Não ocupa um lugar no espaço. Então, quando a gente fala que um anjo está atuando em algum lugar, é que ele está direcionando a sua potência para aquele lugar, para aquela pessoa, para aquele objeto. Mas o anjo ele pode muito bem, agora eu vou proteger alguém no Japão. Basta ele querer, ele não tem que viajar para fazer isso. Tá bom? Tem que estar muito claro isso. E ali em Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, só para você poder entender qual o futuro das almas benditas no céu, tá? Ou melhor, as almas que estão no céu já são benditas, e nós, se tivermos a graça de chegar na glória de Deus, Deus permita. Ali em Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda a lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Lá no livro de Isaías, capítulo 1, ou capítulo 6, versículos de 1 a 7, eu já falei isso em outros momentos, mas lembrando que no Antigo Testamento, a mentalidade dos judeus é que Deus, sendo um ser perfeitíssimo, poderosíssimo, e eu sendo um ser imperfeito, pecador, eu não poderia contemplar a perfeição de Deus. Então, contemplar a face de Deus era algo que era entendido como uma sentença de morte. Tá? Era essa mentalidade que os judeus tinham. E ali no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 7, a gente tem um registro dessa mentalidade. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas do seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face, com o outro cobriam os pés e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama sua glória. A esse brado as portas estremeceram em seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu, Isaías falando. Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo de lábios impuros. E entretanto meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-o na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado seus lábios, teu pecado foi tirado e a tua falta apagada. Veja que Isaías, enquanto Isaías treme de medo de ter contemplado, apenas ter visto partes do caso, o corpo de Deus, sabe que não tem um corpo, aqui é apenas uma visão, os serafins estão envoltos ao redor de Deus. Então os serafins veem a face de Deus, têm intimidade com Deus, habitam próximo ao trono de Deus, enquanto Isaías via que estava distante. Tá? Ali no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 e 14, você já vê uma mudança, porque Deus já é representado. Deus já é representado aí. Tá? Entendendo, pessoal? Quando eu falo mudança, eu não estou transformando a Bíblia num livro de literatura que foi evoluindo ao longo do tempo. Tá? Estou falando que Deus aí vai se comunicando com os homens, tá? De uma forma pedagógica, vai se revelando aos poucos. Então Deus, nesse momento no livro de Daniel, ele já mostra para Daniel uma figura que lembra uma figura humana. Tá? Então como é que Deus é apresentado aqui? Continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos e um ancião chegou e se sentou. Quem é esse ancião? Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era a sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas, com rodas de fogo ardente. Saído de diante dele corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao filho do homem vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído.
Jesus tirou, quando eu digo tirou assim, Jesus usou o termo filho do homem daqui da leitura do livro de Daniel. Deus é apresentado aqui como um ancião. Daniel contemplou a face de Deus? Não. Daniel contemplou uma visão que Deus deu para ele. Por isso que Deus é representado nos quadros na arte sacra católica como um ancião. Vem daqui, tá? Mas entendendo que isso aqui não é a visão beatífica de Deus, mas ele mostra que milhares e milhares, no caso, submetendo que sejam anjos aqui, estão contemplando a Deus, tá? Essa parte aqui requer um raciocínio, um raciocínio bem simples, mas que exige um pouco de atenção da sua parte. Vejam só. O que eu vou explicar agora é a teologia tomista sobre os anjos, a angelologia tomista, tá? De uma forma bem simples. Isso que eu vou explicar para vocês agora, eu já expliquei para protestantes e o pessoal adorou, tá? Vejam só. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele dá uma explicação sobre a queda dos anjos e por que tanto os anjos quanto os cidadãos do céu não pecam, que eu achei fantástica. Inclusive a minha paixão por teologia para valer, ela veio quando eu vi o padre Paulo Ricardo explicando isso. Porque é algo que não está na Bíblia, o catecismo não fala isso, porque o catecismo ele mostra a doutrina da igreja, muito clara, mas deixa que a teologia ela siga o seu caminho, claro, sempre sem entrar em contradição com a doutrina e os dogmas da igreja. Tem que estar claro isso. Então, quando eu falo em teologia, eu não estou falando de um negócio que está entrando em contradição com a tradição da igreja. Não. A verdade foi revelada, tá? Foi revelada, chegou até nós por meio da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição Apostólica, sobre a proteção e a interpretação dela pelo magistério da igreja, mas cabe aos teólogos, ao longo da história da igreja, explicitar certas verdades de fé. Então, São Tomás de Aquino explicava o seguinte, vejam, por que os anjos caíram? O que levou os anjos a pecar? A gente sabe que foi uma rebelião que aconteceu por algum motivo, vamos falar sobre isso mais à frente, aconteceu uma rebelião, sabemos que foi por soberba de Satanás, de Lúcifer, ou por soberba, por inveja, como diz o livro da sabedoria, é isso que a gente sabe, mas sendo Deus perfeitíssimo, veja o raciocínio de Santo Tomás de Aquino, sendo Deus perfeitíssimo, por que uma criatura ia querer se rebelar contra ele? Se Deus era capaz de preencher tudo numa alma, preencher tudo no espírito angélico, por que ele ia querer algo além de Deus? Então, levou Santo Tomás de Aquino a dizer o seguinte, no começo, os anjos foram criados por Deus, receberam a graça de Deus, sem a graça não é possível que nenhuma criatura busque a Deus, sempre buscar a Deus a iniciativa do próprio Deus, mas Deus não revelou sua visão beatífica no primeiro momento. Houve algum tipo de revelação de Deus ali, mas não a visão beatífica. Então, esses anjos foram submetidos a uma prova, isso é muito debatido do que se trate, tá? E uma parte foi fiel, uma parte caiu. A parte que ficou fiel permaneceu com Deus, e a parte que foi infiel foi precipitada no inferno. Aí vem a pergunta, por que aconteceu isso? Então, São Tomás de Aquino diz o seguinte, uma criatura, ao ter a visão beatífica, ela perde o seu livre-arbítrio. Como assim perde o livre-arbítrio? Já isso é uma coisa que Deus nos deu? Entenda bem. Mas você coloca diante de uma pessoa um castelo cravejado de diamantes, perfeito, com todo o conforto, tudo perfeito, maravilhoso, nada falta. E você coloca um pinico, cheio de cocô. Você vai escolher o quê? Ninguém vai escolher outra coisa. Você tem uma diferença aí entre duas coisas que é simplesmente gigantesca. Não há o que escolher mais. Não há o que escolher. A sua referência em relação a esse item aqui, ela é infinitamente maior. Então, uma vez que você contempla Deus face a face, que você vê Deus tal qual Ele é, que você se preenche de Deus, que você vê a potência de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus,
você não tem como querer mais nada, porque não há mais nada que possa se comparar a isso. É por isso que o livre-arbítrio deixa de existir, porque eu não tenho mais o que escolher. A escolha está feita. Então, São Tomás de Aquino diz o seguinte: os anjos, no primeiro momento, antes da queda, não contemplaram a Deus face a face. Houve uma prova, a prova era necessária, tá? O amor ele precisa ser provado e os anjos precisavam ter mérito. Então houve essa prova, vamos discutir mais tarde. Uma parte amou mais, confiou em Deus, permaneceu fiel, e uma parte caiu. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus, passada a prova, puderam contemplá-lo face a face. Então um anjo ele não tem como pecar, porque ele não quer mais nada. Não há o que ele possa querer além de Deus. Já um demônio decaído nunca viu Deus face a face e nunca vai ver. Entendeu? Trazendo para a vida da gente, hoje a gente vive essa prova. A gente vive a vida da gente aqui é uma provação. É uma provação. Muitos vão sair dessa vida em comunhão com Deus. E uma vez que conseguiram superar essa prova que a gente está vivendo aqui, poderão contemplar Deus face a face e não vão pecar mais de forma alguma. Santos do céu, os bem-aventurados do céu, não tem como pecar, porque não há mais o que eles possam querer além de Deus. Os réprobos no inferno nunca vão contemplar a face de Deus, nunca vão conhecer a Deus. Tá claro isso, pessoal? Então, citando aqui a Suma Teológica, aqui no artigo 6 da Suma Teológica, é razoável supor-se que os anjos receberam os dons da graça e a perfeição da bem-aventurança de acordo com o grau de sua perfeição natural. No céu, nós não somos iguais. Essa teologia tomista também. Então a pessoa vai achar, no céu somos todos iguais. Espera aí. No céu, você tem graus de dignidade. Melhor, você é mais preenchido pela graça de Deus. Padre Paulo Ricardo explicou de uma maneira muito linda isso daí. Você tem um tonel. Imagine que a graça de Deus é a água e você tem um tonel. Aquilo é uma pessoa que viveu heroicamente a sua vida cristã. Aquilo é um tonel cheio de água. Tem uma pessoa que viveu uma vida mais simples, não foi tão heróica. E aí ela é um balde, mas está cheio. E outra, aquela tampinha de garrafa encheu. As três estão preenchidas pela graça de Deus. As três estão satisfeitas de Deus. Mas a glória dos bem-aventurados no céu é maior, de acordo com a forma como ele viveu a graça que ele recebeu nesse mundo. Mas só que quem recebeu, tanto aquele que está que é uma tampinha de garrafa, quanto aquele que é um tonel, ele está super feliz, está preenchido. Assim como a gente vê claramente na Sagrada Escritura e na tradição da igreja, que há hierarquias angélicas, que vamos falar mais à frente. Tá? Os anjos bem-aventurados não podem pecar. Suma Teológica ali no artigo 8º. Os anjos bem-aventurados não podem aumentar o merecimento nem progredir, quando já na bem-aventurança. Uma vez que o anjo contemplou a Deus face a face, pronto. Ele não tem mais como progredir. A glória que ele tem é aquela. Assim também como o bem-aventurado que está no céu. O tempo de merecimento da gente é agora. Tá? Pessoal, os anjos e as 3 dimensões da igreja. Você está vendo um infográfico aí, que a igreja tem 3 dimensões. Tá? Aprenda isso. A gente tem a dimensão da igreja triunfante, militante e padecente. A igreja triunfante é aqueles que já estão no céu, passaram por essa vida e são vitoriosos. É Nossa Senhora, os santos que estão vivendo no céu. A igreja militante somos nós, estamos aqui na terra, ainda lutando para chegar na glória de Deus. E a igreja padecente é a igreja que está no purgatório, que já passou por essa vida, morreu na graça de Deus, mas precisa pagar as penas temporais do pecado, tá? E apagar os resquícios de pecado que ainda ficaram na alma. Inclusive, até abrir um parêntese, uma pessoa que não conhece a doutrina católica e vê essa figura aí vai achar que lá embaixo é o inferno. Não é, é o purgatório, tá? Bom, Jesus falou que nós seremos semelhantes aos anjos. Como assim? Eu vou virar um anjo? Não.
O ser humano nunca vai virar um anjo, nunca vai virar um demônio, porque são naturezas completamente diferentes. Um anjo, ele tem a natureza puramente espiritual. Ele nunca teve um corpo e nunca vai ter. É impossível isso acontecer, tá bom? Pela própria natureza dele. O ser humano, diferente dos anjos, ele possui uma natureza que tem um elemento espiritual, que é a alma espiritual criada por Deus, e o elemento material, que é o nosso corpo. A união desses dois elementos, corpo e alma espiritual, forma a natureza humana. Quando Jesus vem falar, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 30, eu vou ler para você aqui. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quer dizer que o corpo ressuscitado, o corpo glorificado, ressuscitado, semelhante ao corpo que nosso Senhor Jesus Cristo tinha, ele já não adoece mais, ele não precisa se alimentar, ele não precisa, ele não está mais submetido ao tempo e ao espaço, tá? aos sentidos. É um corpo perfeito, glorificado, e cada um vai receber na parousia de Cristo, onde as almas dos santos que estão no céu serão reunidas a seus corpos, e a dos réprobos a seus corpos também. Aqueles que são ressuscitados para a vida e aqueles que são ressuscitados para a morte, do inferno. Tá bom? Então, quando Jesus fala que seremos semelhantes aos anjos, quer dizer que a gente não vai estar mais submetido, tá, às limitações do nosso corpo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito o seguinte: e como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tal são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu gosto muito de falar isso, pessoal, que é o seguinte: a gente tem uma descrição do céu no livro do Apocalipse, a gente tem na literatura cristã, a gente tem as visões místicas dos santos, mas o que Deus nos prepara está muito acima daquilo que a nossa imaginação é capaz de imaginar. Deus, para o livro do Apocalipse, até para os próprios santos também, ele utilizou figuras que permitissem que a gente pudesse entender quão maravilhoso é viver ao lado dele no céu. Mas como exatamente é o céu, a gente só vai saber depois da morte. Bom, os anjos e a liturgia celeste. Pessoal, vejam só. Qualquer pessoa que leia, sobretudo o livro do Apocalipse, consegue enxergar um paralelo entre a Santa Missa e a liturgia apresentada no livro do Apocalipse. Isso é fartamente mostrado lá. Eu não entendo como é que às vezes, e eu estou falando com todo respeito aos protestantes que possam estar assistindo esse vídeo, uma pessoa pode olhar e dizer que a Igreja Católica inventou a missa copiando ritos dos pagãos. Ah, mas a Igreja Católica, o padre usa sabatina, isso eram os sacerdotes pagãos romanos que usavam. Ah, a Igreja Católica usa turíbulo, onde é que está o turíbulo? Isso não existe no Novo Testamento. Ah, a Igreja Católica está usando símbolos, imagens, água benta, não sei o que. Você pega a liturgia do livro do Apocalipse, você fica impressionado com as semelhanças. Inclusive tem um livro muito bom, que eu já fiz um vídeo sobre ele aí, que é o Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn. Você pode procurar no canal que você vai encontrar, em que ele mostra que ele é um ex-protestante, que ele se converte para a Igreja Católica, e uma das coisas que fez ele ficar mais impressionado com a Igreja se converter foi quando ele, um grande conhecedor da Bíblia, foi para uma missa, e quando ele foi vendo uma missa acontecendo, ele disse: isso aqui é o livro do Apocalipse que está acontecendo. Ele até dizia assim, tem hora que dava vontade de dizer: pessoal, essa parte que vocês estão celebrando agora está em Apocalipse e tal. Então há uma liturgia celeste, há um serviço litúrgico que os anjos prestam a Deus. Nós não sabemos como acontece, mas o livro do Apocalipse utiliza símbolos e elementos conhecidos da gente para poder mostrar, olha, que existe uma liturgia, existe um culto celeste para Deus. Como é que ele acontece em perfeição, a gente não sabe, tá? Mas o livro do Apocalipse mostra uma série de pistas para a gente. Então vamos lá. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 2, eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Apocalipse capítulo 4, versículo 4.
Ao redor havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Vê paramentos aí que estão sendo utilizados, tá? Os anjos estão agindo como se fossem sacerdotes aqui. Apocalipse capítulo 16, versículo 1. Ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus e o servo do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus dominador. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Reis das nações. A hierarquia dos anjos. Meus irmãos, vejam só. Como eu já falei antes, a existência dos anjos é um dogma de fé. Que esses anjos têm categorias próprias deles, há diferenças entre eles, apesar deles terem a mesma natureza angélica, existem grupos de anjos que são diferentes. Vou mostrar isso para você com calma aqui, sobretudo na Sagrada Escritura. E isso nos foi revelado na Sagrada Escritura. Como essas hierarquias angélicas, elas se relacionam umas com as outras, é algo que é discutível, é o que é discutido. Mas ao longo da história da igreja, vários teólogos, até mesmo no tempo da patrística, eles foram definindo que categorias de anjos eram essas, tá? Definindo essas categorias de anjos e tentando sistematizar como é a relação de uns com os outros. E o que se chegou? Chegou a algo semelhante ao que está no infográfico que você está vendo aí na sua tela. Vejam só, a gente sabe pela Sagrada Escritura que existem 9 grupos de anjos, 9 categorias de anjos. Essas categorias de anjos eu vou chamar de coros angélicos, tá bom? Coros angélicos. São 9 coros angélicos. E esses 9 coros angélicos foram divididos em 3 hierarquias, tá claro? Sendo que a primeira hierarquia, ela está mais próxima de Deus, e a terceira hierarquia está mais próxima dos homens. A seta vermelha do lado direito, você está vendo aí que ela está apontando que à medida que a hierarquia ela vai decrescendo, vai chegando mais próxima de Deus. À medida que ela vai na posição crescente, vai ficando mais próximo da humanidade, tá? Isso aqui é um sistema que foi criado ao longo do tempo pelos teólogos, é o que é aceito, tá? Repetindo o que eu falei. A existência dos anjos é um dogma, a existência de diferenças entre esses anjos, embora todos tenham a mesma natureza, todos são anjos. Eu falei lá atrás o quê? Anjo não é aquilo que identifica a natureza desses seres espirituais. A natureza deles é uma natureza espiritual. Anjo identifica a missão desses seres, tá bom? Então o que acontece? Na primeira hierarquia, que é que está mais próxima de Deus, você está vendo aí, temos os serafins, querubins e tronos. Eu vou explicar cada um por categoria com mais calma, tá? A segunda hierarquia, nós temos as dominações, virtudes e potestades. E a terceira hierarquia, temos os principados, os arcanjos e anjos. Agora que você se situou nisso, vamos tentar explicar esses grupos de anjos, esses coros angélicos e as hierarquias, uma por uma. Vamos lá. Quem são os serafins? Vamos começar pela primeira hierarquia, mais próxima de Deus. Os serafins são os anjos que, possuindo 6 asas, adoram a Deus em uma intimidade e profundidade tamanha que queimam de amor na presença de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3, que eu já li anteriormente, Isaías fala que no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado, as franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele, cada um deles tinha 6 asas, um par de asas velavam a face, com o outro cobriam os pés e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo, a terra inteira proclama sua glória. Ele está lá mais intimamente próximo de Deus, a ponto de Isaías falar que eles protegem a visão de Deus para que Isaías não veja a face em nenhuma parte desnuda do próprio Deus. Os querubins, eles sustentam a glória de Deus e a adoração no céu. No Salmo, no capítulo 98, versículo 1,
O Senhor reina, está sentado sobre os querubins. Você vê, enquanto os serafins estão ali envolvendo o corpo, seria o corpo de Deus, envolvendo o próprio Deus, você tem já nos pés de Deus, onde Deus está próximo a eles também, tem os querubins. Tronos, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. São habitados pela presença e a glória do Senhor e a comunicam aos outros. Tá? Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis. Aí São Paulo fala aí. Tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. São Paulo está se referindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostra que os coros angélicos foram criados por Cristo e para Cristo. Tudo foi criado por ele. Então, os tronos já estão um pouco mais próximos da segunda hierarquia. Né? Eles passam aquilo que Deus quer que eles comuniquem para a segunda hierarquia. Vamos falar agora. Enquanto na primeira hierarquia a gente tem os anjos que contemplam e glorificam a Deus continuamente, estão ali próximos a Deus, na liturgia celeste. Segunda hierarquia, eles ocupam-se com o governo do mundo e do cosmos. Pessoal, Deus não precisa de ninguém para absolutamente nada. Então, os anjos não foram criados por uma necessidade de Deus. O catecismo, como eu falei lá na primeira aula, diz o seguinte, que Deus ele não criou suas criaturas por uma necessidade. Ele apenas quis comunicar a sua glória, comunicar a felicidade que ele sempre teve, desde toda a eternidade. Simplesmente Deus quis comunicar, compartilhar a perfeição e a felicidade que ele tinha com outros seres. Tá? Mas Deus ele age na sua criação por meio dos anjos também. Tá? Não porque ele precisa, é porque ele quer. Então, se a primeira hierarquia se preocupa da liturgia celeste e contemplar e glorificar a Deus continuamente, a segunda hierarquia se preocupa de governar o cosmos. Dominações. Adoram a Deus, sendo senhores dos outros anjos. Porém, o senhorio deles não deve ser interpretado como alguém que domina, mas sim como aqueles que servem. Não existe a necessidade dos anjos imporem sua vontade para ninguém. Eles sabem exatamente o seu lugar nas hierarquias celestes. Ninguém se sente diminuído, ninguém se sente exaltado. O papel é esse, eu vou fazer porque Deus me colocou aqui. Então o anjo, quando ele tem que obedecer a ordem de outro anjo, ele faz com a maior felicidade do mundo. Tá? Lá em Efésios capítulo 1, versículos 20 a 21. Ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude e dominação. Olha aí os nomes das hierarquias. E de todo nome que possa haver nesse mundo como no futuro. Virtudes, tá? São anjos poderosos e fortes. Eles possuem a fortaleza de Deus. Devem ser invocados no tempo da prova e da fraqueza no caminho. A citação que eu fiz em Efésios já fala de potestade, de virtude, eu não vou repetir, tá? Estão mais próximos a nós. Potestades são anjos com autoridade para governar os outros anjos. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 22. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Jesus é o Senhor do mundo angélico, mas ele não é anjo, ele é o próprio Deus, tá? Enquanto a primeira hierarquia se preocupa da liturgia celeste, não que os outros anjos das outras hierarquias não participem dela, mas glorificam a Deus continuamente. Enquanto a segunda se preocupa com o governo do cosmos, de governar o cosmos, a terceira hierarquia executam as ordens de Deus, são os que estão mais próximos de nós, interagem diretamente com os homens. Então, principados, vem da palavra príncipe, que entre os demais possui a primazia. Esses anjos são responsáveis por países, cidades e nações. Então o Brasil ele tem o seu anjo. As nações têm seus anjos. Tá? As cidades, as nações, as igrejas possuem um anjo que, como ele precisa coordenar, imagina, você tem o Brasil com milhares de anjos da guarda. Você tem que ter um anjo mais forte que coordene a ação desses anjos. Tá? Lá em Efésios capítulo 1, versículos 20 a 21, que eu já falei, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, não vou repetir. Arcanjos são 7 que assistem na presença de Deus. Esses 7 seres são os chefes de todos os outros anjos dessa hierarquia.
Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, quando for dado o sinal à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. E os anjos, Gé? Aqui são os que realmente estão mais próximos, que cada ser humano, e aí a igreja ela fala que, se você olhar, ela não fala que a gente tem apenas um anjo, ela fala que a gente tem anjo da guarda. A existência de anjo da guarda é um dogma de fé. Se é um anjo, 2 teu, isso é outra, aí é outra situação, tá? Mas a existência de anjo da guarda era sim, é um dogma de fé. Eles adoram a Deus servindo diretamente aos homens, criados à imagem e semelhança de Deus, tá? Salmo 102, versículo 20, temos aqui: bendizei o Senhor, vós todos os seus anjos, fortes e poderosos, que executai as suas ordens e obedecei às suas palavras. Está aí novamente o infográfico para você se situar, tá? A terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos, quer dizer, eu tenho uma hierarquia com 3 coros angélicos, principados, arcanjos e anjos. Eu tenho a segunda hierarquia com mais 3 coros angélicos, dominações, virtudes e potestades. E uma primeira hierarquia mais próxima a Deus, onde tem os serafins, querubins e tronos. Então esse sistema foi criado, não é um sistema artificial, tá, pessoal? É uma mera criação da teologia, mas nos ajuda a entender uma revelação que a gente já recebeu. Você viu, eu mostrei para você aí, que São Paulo mostrou, e o Antigo Testamento já mostrava também, que apesar de terem a mesma natureza angélica, os anjos são diferentes, tá? Os 3 gloriosos arcanjos. Pessoal, consegui deixar claro para vocês aqui, eu fiz o curso de angelologia no site do Padre Paulo Ricardo, recomendo, se você tem acesso a assistir. Se você não tiver acesso e tiver condições, você faça os cursos do Padre Paulo Ricardo, são maravilhosos, estou aprendendo muita coisa lá. Então, a igreja só conhece o nome de 3 anjos. 3 anjos. Eu não sei se é a igreja ortodoxa, mas é uma igreja do Oriente. Ela considera mais um, que seria Ariel, mas a igreja não reconhece, tá? Apenas 3 anjos revelados, cujos nomes foram revelados na Sagrada Escritura, apenas esse. Jamais nomeie seu anjo. Jair, por quê? Porque o anjo é uma criatura mais perfeita e mais poderosa por você. E nomear alguém é algo que só alguém mais forte pode fazer em relação ao outro, tá? Então o anjo, por ser mais poderoso, mais perfeito que você, não nomeie seu anjo, tá bom? Lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, primeiro falando sobre São Miguel. Qual o significado desse nome? Ele vem do hebraico e significa quem é como Deus. Então, em Daniel capítulo 10, versículo 13, o chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias, porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Vejam só, pessoal, é da tradição da igreja que o arcanjo Miguel era o protetor do povo judeu. Ele que protegeu o povo judeu, era responsável pelo povo judeu. E quando você tem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nascimento da igreja, com um novo povo de Deus, o arcanjo Miguel passa a ser o protetor da igreja católica, passa a ser o protetor dos cristãos. Tem que estar muito claro, isso é a tradição da igreja que ensina isso, tá bom? Eu não estou dizendo que Deus abandonou os judeus, tá? Estou dizendo que os judeus, uma vez que eles não souberam reconhecer o tempo de sua visitação, vamos falar um dia sobre isso, tá? O povo de Deus escolhido é o povo cristão, tá certo? Muito claro isso, é a igreja. Gabriel, São Gabriel. São Gabriel significa força de Deus, homem de Deus, ou Deus se mostrou forte, tá? Lá em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 29. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras,
e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo Miguel, o anjo Gabriel aparece muito no Novo Testamento, tá? Mas já era conhecido no Antigo Testamento. E temos o arcanjo Rafael, ou São Rafael, como a gente chama. O arcanjo Rafael, ele só aparece no Antigo Testamento, no livro de Tobias. O livro de Tobias, ele é um livro deuterocanônico, vamos falar sobre isso, quer dizer, um livro inspirado, que a igreja reconhece como inspirado por Deus, tá? Mas ele não está na Bíblia protestante. Então, se falar de São Rafael para um protestante, ele não vai aceitar. Esse é um outro assunto, a gente falar sobre os livros canônicos e deuterocanônicos, para explicar melhor. Mas ele é o anjo que conduz, tá, Tobias na sua peregrinação, na sua missão. Então está aqui, ó, lá em Tobias capítulo 12, versículo 5. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Inclusive uma coisa interessante que no Antigo Testamento, só aqui, tá, é que aparece falando que há 7 arcanjos. Isso vai acontecer no Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse, tá? Apenas esses 3 anjos a igreja reconhece cujos nomes são verdadeiros. Claro que os anjos têm seus nomes, é óbvio, tá? Mas Deus só nos revelou esses 3. Já eu posso invocar o anjo Ariel? Não, porque existe, como eu falei a você, não sei se é igreja ortodoxa ou alguma igreja oriental, reconhece a existência de um anjo com esse nome, pode existir, claro, mas não cabe a você venerar um anjo que a igreja não teve o nome dele revelado. Tem que estar muito claro isso. Pessoal, vamos concluir aqui a nossa 3ª aula e vejo você na 4ª aula do nosso curso. Sei que está muito extenso, mas falar sobre anjos sempre é algo que consome muito tempo, tá bom? E nos cursos que a gente está fazendo aqui, vocês que ver que eu uso muito a Bíblia, porque eu quero que você foque na questão da apologética. Eu sei que eu sempre estou falando de teologia da igreja, e vai sempre utilizando muito a Bíblia, tá? E você que é protestante também, que possa estar vendo assim no nosso vídeo aqui, acompanhe. Claro que você não vai se arrepender, vai aprender muita coisa também, tá? Como nós católicos aqui também, que a gente está falando da doutrina da angelologia, tá? Vejo você no próximo vídeo. Deus abençoe a todos, reze por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.